Mas agora a gente vai falar de um assunto também tão importante quanto as novidades aí do mundo da beleza, da moda e dos acessórios que a gente adora. A gente vai falar das palavras, a gente vai falar do poder das palavras. O que será que acontece quando a gente repete muitas vezes a mesma frase? Seja ela uma frase positiva, seja ela uma frase negativa. Será que isso tem um impacto na nossa vida? A gente vai entender tudinho com ela, minha amiga Lucy Gameiro, fitoterapeuta, mais uma vez. Tudo bom? Seja bem-vinda. Prazer enorme, obrigada, claro. obrigada. É sempre mais que especial te receber. Os assuntos são pensados e escolhidos sempre para vocês. Então, usem, abusem, aproveitem. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar pro meu Twitter, @Carol_Minhoto. Lucy, bom, falar do poder das palavras, para muitas pessoas que já tiveram essa comprovação, que acreditam no poder das palavras, até utilizam isso no dia a dia como uma ferramenta extra para encarar a vida mesmo, para conseguir passar por momentos difíceis, para conseguir algumas conquistas, mas tantas outras pessoas não acreditam no poder das palavras. Então, eu queria que você começasse explicando por que a gente pode acreditar, o que a gente tem hoje que a gente consegue visualizar que, de fato, as palavras modificam o nosso dia, a nossa vida, as nossas conquistas. Bom, Carol, a gente tem aí um cientista japonês, chama Emoto, e ele conseguiu, através de um trabalho muito bonito que chama Cristais de Água, é o processo de congelamento. O que ele fez com isso? Ele queria provar realmente o poder das palavras, o que uma palavra, o que o som de uma palavra, né? Na verdade, ele trabalha com vibrações, com o som das palavras. O que isso produzia no nosso organismo. E ele fez através das águas, né? Ele colocava um copo com água entre dois alto-falantes e deixava esse copo recebendo a vibração de alguns sons. Eu acho que a gente até trouxe umas imagens muito bonitas para explicar. Vamos começar então com a primeira? Vamos já sim, colocar a primeira. Entender o que é que está acontecendo. Para a gente entender então por que há uma comprovação, de certa forma. Com essas imagens a gente consegue ver mais ou menos isso. E né? aí, porque assim, muita gente precisa ver para crer, né? Eu gosto de crer sem ver, porque daí eu acho que eu tô na frente. Porque muita gente tem que esperar acontecer para você. Agora, quando você crê sem precisar ver, você já está à frente. Mas vamos lá. E aí? Então, aí ele colocou um copo de água entre dois alto-falantes e deixou isso recebendo uma certa vibração de um som. Aí ele passa isso por um processo de congelamento da água, retira um pedacinho desse gelo e coloca no microscópio para ver o que formou. Essa daí é um cristal de água do rio Shimanto, né, que é o último rio limpo do Japão. Não existe mais rio limpo no Japão. E aí ele mostra como é a molécula de uma água num lugar puro. Limpo. Limpo, sem ter sofrido nenhuma interferência, uma energia ou poluição, né? E a gente consegue ver uma imagem bonita. Sim, você vê que é harmoniosa. Olha aqui, lembra até um cristal de gelo, né? Assim, de neve, na verdade, um floco de neve. Então, isso daí trouxe à tona, realmente, para muita gente que não acreditava no poder de uma palavra, começa a parar para pensar. Peraí. E o que eu acho mais legal no trabalho do Emoto é o seguinte, ele fez isso com um copo de água. Mas ele lembra que nós, seres humanos, somos quase 80% do corpo água. Então, se isso ocorre com uma molécula de uma aguinha num copo, imagina no corpo de um ser humano. Imagine dentro, então, que a gente não para pensar. Que loucura, Que Lucy. loucura! Vamos ver mais uma imagem, então? Porque tem algumas que é impressionante, que a gente fica bem impressionado. Nesse caso. Então, esse daí é do muito obrigado. Olha que coisa linda. Lindo. O que ele fez? Ele deixou o copinho lá e o alto-falante repetindo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Os orientais, principalmente os japoneses, eles têm esse hábito de agradecer muito. Então, essa água ficou recebendo essa vibração e depois foi fotografada. Olha que coisa mais linda. Como que você questiona que uma palavra não tem um poder dentro de você? Se tem um poder mental, quem dirá biológico. Uau, que interessante. E a gente tem algum exemplo também de uma frase, eu diria, negativa? Sim. De uma frase ruim? Ele fez justamente isso, porque ele queria comprovar. Ele falou, então, se uma coisa boa, benéfica, transforma as moléculas de água em figuras tão harmoniosas,
Então, o que acontece com vibrações negativas? E é impressionante, realmente. As cenas são impressionantes. Vamos ver, Mar, você consegue encontrar aí uma que tenha a frase negativa para a gente mostrar a diferença entre as imagens? Olha lá. Por quê? O que é mais interessante, quando a gente fala do poder das palavras, eu até introduzi dessa maneira, não só que é uma coisa que pode mudar o nosso dia a dia, pode fazer com que a gente conquiste novas coisas quando a gente persiste e fala a frase, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, mas vendo as imagens dos cristais da água, como podem então essas moléculas ficarem bonitas de uma frase positiva e de umas moléculas ficarem feias de uma frase negativa? É muito louco. Você sente isso no corpo, né? Quando alguém chega pra você e fala muito obrigado, Carol. Você sente paz, você não sente? Boa, agora você chega assim, Carol, sou chata, não sei o quê. Você se retrai, você fica tensa. E as moléculas do seu corpo também reagem a isso. Eu sempre trabalhei com palavras, né? Eu sou instrutora de neurolinguística e tal. Então eu sei a importância. O que eu falo pro pessoal em casa, consulte sempre um dicionário, porque existem muitas palavras que você acredita ser positivas, mas são enganosas. Então, na verdade, a gente brinca até falar que é autossabotagem. Que interessante. Porque assim, por exemplo, quando eu falo na palestra assim, criem pra mim uma frase positiva sobre saúde. Aí a pessoa põe lá, eu quero ser saudável. Não é uma frase positiva, é uma frase enganosa. Por quê? Porque se você olhar no dicionário, saudável significa estilo de vida, não ter saúde. E aí, ela meio que se confunde nessa história. Então, ela fica todo dia repetindo, eu sou saudável, mas ela não está adquirindo com isso saúde. Ela só está adquirindo hábitos saudáveis. Não é sinônimo de saúde. Atletas têm tudo regrado e não quer dizer que possam ter saúde. Às vezes tem problemas de saúde. Que interessante. Então, é o hábito... Eu parei pra pensar nisso. Tem muitas palavras assim que nos sabotam. Sem querer. Não, porque você não tem a conotação do significado. Uma vez mesmo falaram pra mim assim, eu falando do Pedrinho, eu perguntava, eu falava, velho, é um menino muito danado, danadinho. E uma pessoa me deu uma bronca, não fala assim, porque danado significa uma coisa do inferno, vindo não sei da onde. Eu levei um susto, porque eu falei, nossa, mas eu tomo tanto cuidado com palavras. Eu fui olhar no dicionário. E aí? Realmente no dicionário diz, vindo, né, do inferno e tal, e no final também esperto, muito inteligente, sagaz. Então, assim, o meu sentido da palavra era outro. A minha vibração... E as pessoas que ouvem... Eu não chegava e falava assim, ele é um danado. Não, ele é danado. Sinônimo de eu uma coisa falava boa. Com orgulho daquilo. Então, é onde entra o trabalho do Enomoto. Porque justamente é a vibração daquilo. E olha, a gente encontrou uma imagem que foi depois de ter recebido sons de heavy metal, é isso, Mar? Vamos ver como é que ficou essa imagem? Só pra gente notar a diferença. Olha só. Nós temos uma imagem... É bem diferente das primeiras imagens. Ao som de Bach. Se você consegue comparar... Uau! É muito. A pastoral, tem uma pastoral de Beethoven que é maravilhosa. Ele colocou para escutar um discurso de Adolf Hitler. É impressionante. Tem do Hitler aí a imagem? De um rio poluído. E do discurso do Hitler é a mesma coisa, Carol. Sério? A mesma coisa. Marcelo vai me dando então as coordenadas aqui. Quando ele for encontrando, você vai me avisando. Porque a gente tem todas essas imagens para a gente conseguir comparar. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Que impacto isso vai ter na nossa vida depois de ver as imagens, compreender um pouco mais e até acreditar que de fato as palavras têm poder? Que tipo de impacto isso pode ter na nossa vida quando a gente vai se relacionar no trabalho, quando a gente vai se relacionar em casa, com a família? Muda quando a gente acaba entendendo e pensando antes de falar? Ai, cara, eu acho que quando a gente vê essas imagens, assim, eu tenho certeza que você, assim como eu, quando eu vi, eu fiquei muito impressionada mesmo, porque realmente eu me lembrei do fato de que o meu corpo é basicamente água. Então, se isso acontece com uma gota de água, eu fico imaginando as consequências físicas, emocionais, de saúde. Aquela pessoa que está sempre com palavras ruins na boca. Eu odeio palavrão, odeio palavrão. O palavrão é péssimo. Então, mas tem formas de você expressar, às vezes, uma raiva, tipo, até engraçado, né? Que você fala, ai, que cara de abacaxi, que... Você vê que não tem uma conotação... maldosa. Não é só de maldade, mas de negatividade. Tem palavras que eu acho tão extremamente negativas. Tem uma foto de uma ameaça de morte. Ele colocou o copinho
para escutar uma ameaça de morte. É impressionante. Sério? Vamos mostrar essas fotos? Cadê essas fotos? Estão todas lá, Cá? Estão todas lá? Então, vamos soltando todas, porque elas estão com a legenda, a gente vai colocar pra gente identificar e saber. Olha, está brincando que tem imagem disso também. Ele fez com tudo. Quanto tempo, mais ou menos, ele levou, será, para descobrir? Olha, uma pesquisa dele, assim, de quase 10 anos, ele veio pesquisando. Uma coisa que ele conseguiu mostrar, que eu também achei impressionante, é que ele pegou uma água poluída de um rio e conseguiu, através da vibração de palavras positivas, transformar essa molécula novamente. Nossa. Eu fiquei impressionada. Foram muito tempo, foram meses ali repetindo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado para a água. A molécula se transformou. Conseguiu reverter a forma dela, que antes era disforme, para uma forma linda. Olha. Então imagina você falando pro seu marido, aquele que em casa... então, esse daí é um lago poluído, tá vendo como é que é a imagem? Horrível. Horrível. Horroroso. Péssima essa imagem. Então, mas o que eu queria que a pessoa entendesse é isso em casa. Imagina, você tem um marido lá que às vezes não é tão legal, enfim, ele não tem um gênio muito fácil, você fica toda hora falando, mas que droga de marido, mas que porcaria de marido, você não serve pra nada, você não presta pra nada. Isso é vibração que você está mandando, não é só palavra. Porque você pode estar falando em inglês, francês, às vezes ele nem entende, mas a vibração que saiu da sua voz, porque a nossa voz nada mais é que vibrações que permeiam o universo aí por muitos anos, a gente acha que falou agora e acabou. Não. Esse som que sai da tua voz, a onda que sai, continua. Entendi. Continua. Em algum lugar do universo ela vai parar. E se é uma vibração boa... Eu acredito muito nisso, porque vai e volta. Agora, numa vibração negativa, você é um burro, né? Você que fala pro filho. Você é um idiota, você não sabe fazer nada. Olha que coisa horrível. Olha o que vai formar dentro das moléculas de água do corpo do teu filho. Pensa nisso, gente. Agora, como você falou muito bem, é possível a gente modificar essas moléculas. Então, você citou o exemplo de um marido que não está sendo bacana, que não está num relacionamento legal, não está tratando com tanto carinho essa esposa. Se você fizer o inverso, falar com uma vibração de amor, né? Querendo transmitir aí coisas boas e positivas, quem sabe ele pode mudar. É mais ou menos isso? Eu acho que, no mínimo, ele vai sentir isso dentro dele. Entendeu? Ele vai sentir esse amor, ele vai sentir esse carinho que você está mandando. Porque não é ironia, você vai estar falando sinceramente. Você tem que falar o que você quer dele, nunca o que você não quer. O que você não quer, você já sabe, mas ele não sabe o que você espera dele. Entendi. Então é exatamente isso. Que bacana. Ai, a gente não achou a imagem do Hitler? Você achou uma imagem do Hitler? Gigi, vê com ele se ele achou. A imagem do Hitler, você falou que é imperdível, impressionante. Que foi o copo d'água. Não? Não tá achando? Não tá. Ele disse que não tá. Vamos colocar amor e admiração. Amor e admiração, é muito lindo. É lindo. Vamos colocar amor e admiração. Olha lá que interessante. É o que funciona na prece, né? Muitos religiosos não colocam o copinho em cima de algum lugar e falam, vamos agora vibrar, vamos orar, vamos fazer uma prece, vamos imantar, enfim. É isso que funciona. Aí você fala, se funciona ali com um copinho de água, imagina sobre mim. Né? E isso não está ligado à religião. Não. O trabalho dele foi extremamente científico. Ele quis demonstrar que o poder da palavra, a vibração de um som, na verdade, era capaz de transformar mesmo. Olha, eu vou fazer só mais uma perguntinha, que é a da Silvia. Silvia, um beijo pra você. Ela escreveu aqui no Twitter, eu achei muito legal. Como mudar nosso campo vibracional, agora não sei se ela quer dizer vibratório, enfim, essa vibração, como que a gente muda quando não tá bacana? Através das palavras, de mentalização. Eu sou adepta mesmo de mentalização, eu sou adepta mesmo de repetir muitas vezes. O muito obrigado é uma coisa que eu repito assim, trilhões de vezes. Mesmo que eu tô aqui, não tô fazendo nada, muito obrigado, eu tô aqui. Eu tô aqui, tô respirando, se eu tô respirando, é porque tá tudo bem à minha volta, então muito obrigado. Porque eu quero adquirir essa forma dentro de mim. Eu quero que a minha voz saia com tranquilidade, que ela passe tranquilidade. E se a gente olhar para o espelho e repetir essas frases positivas, também ajuda? Ajuda e muito, mas desde que você saiba o significado dessas frases, dessa palavra, para você não se enganar.
Perfeito, mas pode ser uma ótima experiência pra gente levantar o astral, né? Pode, Carol. Carol, eu preciso muito mandar um beijinho rapidinho. Manda beijinho, Oba. Pro Lick, lembra daquele menino lindo que veio te visitar? Que a gente tirou foto lá no Face. Lick, beijo pra você, querido. A mãe de uma amiga minha, Maria Dulce, a Maria Graça, Cláudia, Cecília Ohana, Regina e Andréia de Santo André, que te amam. Que bonitinha. Paguei minhas dívidas. Pra vocês. Obrigada pelo carinho. Traga um dia pra elas assistirem o programa. Vou trazer mesmo. Estão convidadíssimas, é sempre um prazer. Com certeza. Aqui com a nossa produção assistindo, não tem problema, Luci. Traga sim. Obrigada pelo carinho, você obrigada mais uma vez. Obrigada, amada. Adoro bater papo com você. Que coisa boa, a gente sai diferente, ó. Tô me sentindo diferente. Muito obrigada. Muito obrigada. E para entrar em contato com a querida Luci Gameiro, o site é tão bacana, você encontra ali muitos dos trabalhos que eles fazem lá no Atitude de Viver. Vale a pena. www.atitudedeviver.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535. Um beijo. Obrigada, volta querida. logo. Obrigada. Que delícia. Ótimo fim de semana.